Bom dia a todos. Bom sábado, feliz sábado. Como estás? Como estão hoje? Um pequeno parênteses. Esta história, pelo que eu sei, é real. História que emocionou-me quando a li, chorei e depois de alguma pesquisa foi a história que eu encontrei que mais se adequava à mensagem de hoje. E não sei se a Rebeca mencionou uma frase que vinha na história, não lembro agora se ela o fez, mas a parte que eu queria realçar é: o bebê estava a dormir, ou estava a dormir sem noção do que se estava a passar à volta dela. Vamos orar. Querido e amado Pai, Senhor, te peço humildemente que Teu Espírito possa estar aqui neste momento, que possas ser Tu a falar, as palavras, os pensamentos possam vir do Teu trono e o nome de Jesus possa ser honrado e glorificado aqui. Em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Peço os meus slides. Título da mensagem de hoje: Momento a momento. Momento a momento. Tive a oportunidade de partilhar esta mensagem no Brasil. Fui convidado para partilhá-la num domingo à noite, numa reunião de oração. E vamos ver a história de alguém que também dormia, de alguém que adormeceu. Assim como aquele bebê estava a dormir, alguém também dormia. E sem noção da tempestade. Alguém sabe de quem vamos falar? Jesus? Não. Jonas. Vamos falar sobre Jonas. Eu tenho os textos aqui nos slides, mas eu peço que quem tiver a vossa Bíblia possa abrir Jonas capítulo 1, a partir do verso 1. Vamos nos focar em especial neste capítulo e de alguma forma Deus inspirou-me com alguns pensamentos novos que eu nunca tinha refletido sobre esta história. E consegui encontrar na internet também uma ferramenta para estudo que apresenta o texto e depois, quando colocamos o rato em cima das palavras, imagina que a palavra é palavra. Então eu meto o rato em cima da palavra. E se naquele capítulo existir a palavra, ela fica amarela como aquela que está debaixo do mouse, do rato. Então, com esta ferramenta, o estudo consegue ser mais aprofundado e melhor. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até à minha presença. Verso 3. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pôs a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono.
E o mestre do navio, chegando-se a ele, e disse-lhe: Que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um a seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Senhor do céu e que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: Por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugiam da presença do Senhor, porque ele lhe o tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Jonas, o significado ou a origem da palavra Jonas ou do nome Jonas quer dizer pomba ou pombo. O seu pai quer dizer o seu nome, aquela palavra no hebraico quer dizer verdade ou verdadeiro. Começando logo por aqui. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Pensem agora numa pomba ou num pombo. Quais são as principais 2 características que vocês se lembram? Que ele é inofensivo, né? Lembro-me de estar em Coimbra, na estação de Coimbra A, e reparar que dentro da estação, e noutros lugares também existe, também vi noutros países, mas existem tipo uns arames, parecem, não sei se vocês sabem o que eu estou a falar, assim ao alto, para impedir que quê? Que as pombas vão para ali. Porquê? Porque vão sujar tudo. Então há 2 coisas. As pombas são inofensivas e sujam tudo. Fiquem com esse pensamento. Palavra grande. Reparei, ao usar aquela ferramenta, que a palavra grande se repete e é a mesma palavra no texto todo. Tão grande era a missão de ir àquela cidade, como tão grande foi aquele vento, tão grande foi a tempestade e tão grande foi o temor, primeiro no verso 10, perante a tempestade. Tão grande foi também o temor perante Deus, quando eles descobrem quem era Jonas e porque
e suspeitaram porque é que estava a acontecer aquilo. E tão grande foi o milagre para acontecer aquele peixe. Não sei se repararam numa coisa. Jonas desceu. O que é que nos diz o verso 2? O verso 2 diz: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até à minha presença. Porém, Jonas, verso 3, se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E que? Descendo. O que é que diz as vossas Bíblias? A Jope. Achou um navio que ia para Tarsis, né? Pagou, pois, a passagem e que? Desceu para dentro dele, do navio, né? Para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Pergunta: é possível ir para longe da presença de Deus? Ou é possível irmos para algum lugar em que nós mesmos não estejamos lá? Os nossos problemas, os nossos hábitos? É possível ir para longe da presença de Deus e é também possível nós, de alguma forma, nos distanciarmos daquilo que nós somos? Não. Mas aqui ele desce. E depois ainda desce para onde? Para dentro do próprio quarto, né? Onde ele dormia. Ele desce ao porão, ou seja, ele desceu várias vezes. E será que ele não desce mais uma vez? Mar dentro. Né? Ele desce várias vezes. Esta palavra quer dizer não só descer, mas ir para baixo, ir para uma região mais baixa, como a costa, uma fronteira ou o inimigo. Cair, derrubar ou fazer que os outros caiam. É ou não verdade nesta história que ele derrubou ou fez os outros também cair? Foi ele, na sua desobediência, que provocou o castigo para aqueles que eram quê? Inocentes. Não é? Quando não fazemos a vontade de Deus, também nos afastamos dele e caímos. Era ou não vontade de Deus que ele fosse a Nínive pregar, clamar contra ela? E ele faz exatamente o quê? O oposto. Tivemos um mês, pelo menos, acho que 2, não foi, Mário? A ver os eventos finais. E poderá ser que Deus te enviou uma mensagem ou que Deus te comunicou algo no meio de todos aqueles temas que nós vimos. Mas eu e tu não obedecemos. Será que Deus nos deu algum alerta pessoal, algum chamado de atenção, mas nós não obedecemos? O que é que foi que Deus te disse? Qual é a tua missão? Qual é o teu propósito? Ou o que é que tens que mudar na tua vida? Talvez esteja a falar aqui, para alguém aqui que precisa de demonstrar ou pedir perdão. Talvez perdoar alguém, ou as coisas estão um bocado frágeis ou um bocado estranhas entre ti e aquela pessoa, e pelo tempo que já passou, se calhar sabes que por mais que o tempo passe as coisas não vão mudar. Se calhar tens de ser tu a tomar o primeiro passo, mesmo que tenhas sido a parte ofendida. Posso também estar a falar
para alguém que precisa de ter um relacionamento mais profundo com Deus. E nem por acaso, este trimestre estivemos a falar sobre o quê? Como tornar isso uma realidade. Posso também estar a falar para alguém que em algum momento já sentiu um chamado para se dedicar à obra de Deus de uma forma mais efetiva. Por vezes é fácil só colocar uma oferta no saco, mas quando Deus nos pede tudo, o nosso tempo, os nossos talentos, o que é que estamos a fazer para Deus? Será que estamos a fugir da sua presença? Poderei também estar a fazer ou a falar para alguém que já entendeu algo sobre o New Start com as leis da saúde, nutrição, exercício físico, água, luz solar, temperança, ar puro, descanso e confiança total em Deus. Poderei estar a falar para alguém que já entendeu algo sobre isto, sobre um hábito, sobre algo que tem que aplicar na sua vida. Qual foi a mensagem? Qual é a mensagem que Deus te tem dado? Qual é a palavra de Deus? Qual é a palavra do Senhor que tem vindo até ti, Jonas, filho de Amitai? Jonas não obedeceu. Mas que? O milagre acabou por acontecer. A situação era ou não desesperadora? Quando ele se vê jogado ao mar, era ou não o fim dele? Sentes que já chegaste ao teu fim? Ou que a situação na qual te encontras é como a de Jonas? Eu não coloquei ali, mas a palavra que descreve tempestade, sabem qual é? Tornado. Imaginem um tornado no mar. Tal era a tempestade e o terror daqueles homens. Eu não tive por ideia trazer imagens, porque há pessoas que lhe chamam os caça-tornados, que se aproximam muito da zona afetada para filmar a tempestade. E há imagens completamente parecem de outro mundo. E mesmo assim, na sua misericórdia, no seu amor, Deus faz o milagre. (25 de janeiro de 2015), eu adormeci ao volante numa autoestrada, quase a chegar a casa a Carcavelos. Era noite e parte daquele caminho, fiz sempre a autoestrada até lá, eu não me lembro de fazer. Muitos de vós sabem qual é a estação de serviço de Aveiras. Eu não parei. Erradamente, não parei. Pensei, já estou tão perto de casa, não vou parar. E em Aveiras eu notei que os outros carros estavam a fazer sinal de luzes. Porquê? Eu já estava a fazer assim na autoestrada. Já ia aos gestos a mudar de via. Na sexta-feira anterior eu tinha ido para uma atividade onde os jovens da igreja estavam a jogar Counter-Strike
um jogo em vez de dormir e ninguém naquela camarada dormiu durante horas. No sábado eu consegui dormir um bocadinho melhor. No domingo, quando era hora de regressar, sempre que eu me lembrava, tens de fazer a mala para ir embora, eu sentia-me enjoado. Era como se Deus me dissesse, vais ter um grande acidente, não fazes. Então acontece um momento em que eu estou completamente a dormir. Com certeza a mais de 120 km por hora, porque o meu pé, eu não sei se baixou, se... Pronto. Com muita velocidade. Eu acordei quando o carro embateu do lado direito da estrada. Naquela zona onde eu embati, fazia uma reta enorme e depois virava à esquerda. E quando o carro embate à direita, a metros ou pouca distância de um bloco de cimento que protege aqueles telefones SOS laranjas, embateu onde tinha que embater. Eu acordo e quando vejo, graças a Deus não era uma ravina para baixo, era um monte, mas quando eu vejo as luzes projetadas nesse monte, eu sabia que ia morrer. À velocidade que eu ia, carro completamente descontrolado, eu sabia que ia morrer. Um tempo antes, muitos anos antes, eu tive quase um acidente. Eu era o passageiro e o meu colega André, ali perto de Poiares, acho eu, ou na Estrada da Beira, penso que foi na Estrada da Beira, devia haver óleo ou alguma coisa, o carro fez vários peões. Não embatemos em nada nem em ninguém. E eu pensei, o que é que eu faria se no futuro tivesse uma situação de acidente? E é como se algo dentro de mim, dentro da minha mente, me dissesse, faz esta oração. E foi essa oração que eu fiz naquele momento, quando eu vi que ia morrer. Pai, não me deixes morrer. Só duas palavras. Pai, não. Daí o airbag ativou e eu larguei o volante, só tentei proteger a minha cara quando aquilo abriu. Como consequência, fez uma pequena queimadura aqui nesta zona aqui, abaixo da mão, no braço, por me proteger, e fez um risco. O volante abriu ou desmontou-se para o saco de ar, né? Me proteger, e aquele plástico da parte de fora do volante riscou os meus óculos 1 ou 2 milímetros. Em mim foi a única consequência. O carro fez muitos peões até se imobilizar. Eu tinha levado nessa viagem 4 jantes de um Skoda. O Miguel vendeu as antigas jantes no LX e pediu-me para eu entregar a alguém em Lisboa. Então, quando eu já estava deitado, todo imobilizado, numa ambulância, porque houve uma pessoa, dois senhores que viram o acidente num carro atrás de mim. Eu não embati contra ninguém, mas eles presenciaram tudo e depois disseram ao telefone à minha mãe que estavam com medo de se aproximar, porque pensavam que estava alguém morto dentro do carro, dada a violência do acidente. Eu já estava na ambulância todo imobilizado e veio um polícia ter comigo
dizer assim: você tinha 4 jantes no seu carro? É que nós só encontramos 3. A que saiu depois pelas fotos, ou quando eu depois vi no carro, a janela ou o vidro de trás, ela foi projetada por ali e não foi noutra direção que me poderia afetar ou atingir. Quando, imaginem, 4 jantes ocupavam a minha mala, todas as minhas coisas, portáteis, comida, roupa. No fim de semana a seguir eu ia até à neve, então havia botas e equipamento. Nada me atingiu. A mala do portátil e da câmara fotográfica passaram de trás de mim para o banco ao meu lado. A porta já não abria. Tive que desligar. Isto é um aspecto interessante. Tive que desligar a música dos Fountain View, porque quando eu percebi que estava com sono, eu pus o rádio no máximo. Imaginem, o rádio no máximo, o ar-condicionado no mais frio, na velocidade máxima da sofagem, do ar-condicionado, e mesmo assim adormeço. Então quando se aproximaram os outros homens, eu tive que baixar o rádio. E eles depois ajudaram-me a sair do carro. Quando eu vou à frente do carro, estava completamente destruído, só a sair o óleo a passar entre as peças todas, tudo destruído. Parecia compactado, os 4 pneus todos rebentados. Porquê é que eu estou a contar isso? Também estava a dormir, completamente sem noção do que se estava a passar. E agora pergunto, será que o milagre que aconteceu com o peixe realmente mudou o coração de Jonas? Sim, ele foi pregar e foi advertir aquela necessidade, não foi? Capítulo 2. Capítulo 2 não, aí é quando ele faz a oração e depois é vomitado no versículo 10 do capítulo 2. Mas no 3 ele vai e prega. O que é que acontece no início do capítulo 4? Jonas fica irado porque Deus faz o quê? Poupou a cidade. O Espírito de Profecia diz-nos que Jonas estava mais preocupado com o quê? Com a sua reputação. Será que Jonas... Não será, ele tinha mesmo um problema com o eu. E o Caminho a Cristo diz-nos que a luta contra o próprio eu é a batalha, é a maior batalha que já foi ferida ou que precisa ser travada. A renúncia do nosso eu, sujeitando tudo à vontade de Deus, requer luta, mas a alma tem que submeter-se a Deus antes que possa ser renovada em santidade. Assim como Jonas, será que eu também tenho um problema com o eu? Será que tens também um problema com o teu eu? E agora, o nosso eu é inclinado a fazer o bem ou o mal? Qual é a minha parte? Quando a pessoa se rende inteiramente a Cristo, novo poder toma posse do coração. Opera-se uma mudança que o homem não pode absolutamente operar por si mesmo, que falávamos também na escola sabatina, não falávamos? Temos a nossa parte, mas Deus também tem a dele. É uma obra que sobrenatural, introduzindo um sobrenatural elemento na natureza humana. A alma que se rende a Cristo torna-se sua fortaleza, mantida por Ele num revoltoso mundo,
e é seu desígnio que nenhuma autoridade seja aí conhecida senão a sua. Uma alma assim guardada pelos seres celestes é que inexpugnável aos assaltos de Satanás. Satanás não pode fazer nada. Mas a menos que nos entreguemos ao domínio de Cristo, seremos governados pelo maligno. Temos inevitavelmente de estar sob o domínio de um ou de outro dos dois grandes poderes em conflito pela supremacia do mundo. E agora? Precisamos fazer alguma coisa para estarmos do lado de Satanás? O que é que diz ali? Não é necessário que escolhamos deliberadamente o serviço do reino das trevas. Para quê? Para cair-lhes sob o poder. Basta que negligenciarmos fazer aliança com o reino da luz. Se não cooperarmos com os instrumentos celestes, Satanás tomará posse do coração e torná-lo-á morada sua. A única defesa contra o mal é que é Cristo habitar no coração mediante a fé em sua justiça. Falámos ou não disto? A sua justiça representada naquelas vestes. As vestes representam o quê? Seu caráter. A menos que nos unamos vitalmente a Deus, nunca poderemos resistir aos não santificados efeitos do amor próprio, da condescendência com nós mesmos e da tentação para pecar. Podemos deixar muitos hábitos maus. Podemos, por tempos, separar-nos de Satanás, mas sem uma ligação vital com Deus, com a entrega de nós mesmos a Ele, que, momento a momento, seremos vencidos. Sem conhecimento pessoal com Cristo e constante comunhão ficamos submetidos ao inimigo e havemos de quê? Afinal, fazer-lhe a vontade, desejar todas as nações. Momento a momento. Tem sido esta a tua experiência? De momento a momento estares ligado a Jesus? A quem é que tens obedecido? Quando obedecemos a alguém, entre estes dois poderes, estamos automaticamente a desobedecer a quem? Ao outro poder. Será que temos desobedecido a Satanás e obedecido a Cristo? Nosso único procedimento seguro é obedecer a todas as suas ordens, não importam os custos. Todas elas têm como base amor infinito e sabedoria. Tudo o que Deus te pede, tudo aquilo que Deus nos pede, tem como base amor infinito e sabedoria. E hoje ainda vais a tempo de escolher a quem obedecer. Não estou aqui para condenar ninguém, mas estou aqui para te encorajar. Se tiveres cometido erros, certamente alcançareis a vitória ao reconhecer esses erros e os considerares farol da advertência. Assim transformareis a derrota em quê? Em vitória, desapontando o inimigo e honrando o vosso Redentor. Lembram-se esta palavra? Era grande a cidade, grande o vento, grande a tempestade, grande o tumor e grande o peixe. Lembram-se? O que é que era maior que tudo aquilo? Verso 1. E veio a palavra do Senhor. Sabem outro significado para a palavra?
mandamento ou promessa. A promessa é muito maior que a cidade, que o vento, que a tempestade, que o temor, que o milagre, que o peixe. As promessas. As promessas são maiores. O que é que eu tenho feito com as promessas de Deus? O que é que eu tenho feito com a palavra? Tem mãos da pomba, né? Inofensiva e suja tudo. Será que eu sou inofensivo porque não tenho a palavra? Aqui que a palavra é comparada na Bíblia. Uma espada de 2 gumes. Alguém que maneja bem uma espada é inofensivo? Não pode. Se aparecesse aqui com uma espada e que eu tivesse meia noção que ela sabe manejar, era o fim. Era o meu fim. E nós estamos a dormir. O que é comparado o sono na Bíblia? À morte, não é? Não somos só nós, os discípulos também dormiram. Quando Jesus se transfigurou, dormiram ou não aqueles 3 discípulos? Quando Jesus chegou ao jardim de Getsemane para orar, angustiada, dormiam ou não os discípulos? E eu e tu? A tempestade. Eu não quero dizer que ela vem aí. Poderá ser que ela já não está fora, ou que já não está na nossa vida. Será que temos sido inofensivos no reino de Deus, para as coisas de Deus? Não temos sido inofensivos naquilo que toca as coisas de Deus? Não sei se já notaram, mas este slide costuma estar sempre das minhas apresentações. E nem por acaso está para ver uma marca na mão de Jesus. O que é que eu tenho feito com Jesus? Mesmo assim, na sua misericórdia, Ele quer operar todos os milagres da nossa vida. Na sua misericórdia, Ele quer enviar todos os peixes que forem necessários para nos salvar. Vamos atender ao seu chamado. Que palavra, que mensagem Deus te deu ou te tem dado? Algo para mudar. Ainda vais a tempo. Hoje é o dia de quê? O que é que diz o versículo? Hoje, né? Dia da salvação. Não sei se esta mensagem falou ao coração de alguém aqui. A mim falou. E eu queria
fazer um apelo ou fazer-te uma pergunta. Poderá ser que Deus te tem pedido uma coisa, mas tens feito completamente o oposto. E ao te aperceberes hoje que se calhar tem sido essa a condição e que Deus te está a pedir para tu voltares para Ele, para agires de forma diferente, para cooperares com Ele. Qual é a tua decisão hoje? Queres ter um relacionamento mais profundo com Jesus? Se esse é o teu desejo, levanta a tua mão. Amém. Muitos podem considerar que o apelo ou que os apelos são uma mera... não faz sentido, ou que, por exemplo, não... tanto faz. Mas é no apelo que todo o universo fica a saber, fica patente a todos de que lado quer estar, de que lado quer ficar, quando tudo se encerrar. E quando me foi apresentada esta questão do apelo, e quando vem aqui alguém, ou noutro sítio qualquer, mas eu não vejo um apelo no fim, eu fico incomodado. Porque, imaginem, põem a comida no micro-ondas, aquece, mas depois vocês vão à vossa vida e a comida depois arrefece, não estão a entender? Então é por isso que o apelo é importante. Permitam-me que possa orar por vocês e por mim também. Podemos nos colocar de pé para uma última oração? Querido e amado Pai, Tu conheces o mais íntimo do nosso ser e Tu sabes o que realmente se passa na nossa vida. De que forma Tu nos tens abordado sobre certos temas na nossa conduta, no nosso proceder. Tens um propósito para a nossa vida, tens uma missão também. E poderá ser que nós estamos a atingir o nosso potencial em Ti, porque estamos a fugir para Tarsis, porque estamos a descer e descer. Mas Tu, na Tua misericórdia, enviaste Jesus para nos dar uma chance. Ele que também esteve no seio da terra, ou na aflição, 3 dias e 3 noites. Ajuda-nos a cooperar contigo, Pai. A deixar de lado aquilo que não é relevante para a nossa salvação e para a eternidade. Ajuda-nos a tomar consciência do poder das Tuas promessas, da Tua palavra. A Tua palavra tem o poder criativo para tornar realidade aquilo que a palavra diz. Ajuda-nos a cooperar contigo, Senhor. Essa é a nossa decisão. Queremos nos entregar a Ti e entregar a nossa vida a Ti, Senhor. Que seja com todos os que aqui estão, Pai, com os seus problemas e as suas dificuldades. Tudo aquilo que Satanás tem conseguido também causar para destruição. Mas Tu és maior e Tu consegues reverter, criar novas possibilidades. E aquilo que Satanás entendia ou tentou fazer de mal, Tu consegues tornar e transformar na maior bênção. Entregamos assim as nossas vidas e oramos tudo isto no nome de Santo Jesus. Amém.